Pessoal, não pulem esse vídeo, tá? Principalmente você que está com saudade de mim. Bem, como muitos de vocês sabem, eu já publiquei vários vídeos apostando em diversos sites de apostas. Mas agora eu quero falar do melhor site de apostas que eu já testei, que é muito fácil ganhar dinheiro e o green é garantido. Bem, eu estou faturando muito com o ForRebet. E para você que vai começar agora, você já inicia com um bônus de R$200, galera. Agora me fala, qual outro site de aposta que dá R$200 de bônus? Então esqueça Bet365, esqueça Betano, esqueça PixBet, Blazer, pois o ForRebet é um site seguro e muito bem avaliado. E detalhe, você não tem inconvenientes na hora de sacar o seu dinheiro. Galera, são R$200 de bônus para você que está vendo esse vídeo e entrar através do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E você que já experimentou outros sites de aposta e só passou raiva, venha para o ForRebet. É muito simples e muito fácil de lucrar. Bem, eu vou fazer aqui ao vivo uma aposta de R$100 para vocês verem. Bem, eu perdi, mas eu não vou cortar, vai ficar no vídeo. Mas agora vamos apostar 300, tentar ir até 500 e fazer um lucro de 200. Aí, deu green, tá vendo? A maioria das vezes dá certo e é super fácil de aprender. E com o tempo, você já tem a sua renda extra só com o ForRebet. Bem, vamos apostar mais um pouco. Agora eu vou de 400 e tiro quando bater 600. Tá aí, miserável, 680 conto, deu green, galera. Bem, essa aqui é a minha conta, galera, e eu já vou fazer o Pix no valor de R$3.220. E vamos ver em quanto tempo cai. Cai muito rápido, galera, olha só. Tá vendo aqui? Os R$3.220. E eu vou deixar a imagem aqui do lado também, ó. Vocês podem ver que a minha conta é Santander e o dinheiro já tá na conta. Aqui, ó, R$3.320 que acabou de cair de Pix para mim. Bem, quem já assistiu os meus vídeos em outras casas de aposta e faturando mais de R$20 mil com aposta, eu garanto para todos vocês que o ForRebet é a melhor e mais completa casa de apostas. E para você que é iniciante, comece com pouco. Use o seu bônus de R$200 para aprender. E também existem muitos robôs de apostas do ForRebet que você encontra em grupos do Telegram. E para quem é youtuber como eu, sabe que o youtuber paga menos a cada dia para os criadores de conteúdo. Então, por esse motivo, eu resolvi aprender como lucrar no ForRebet. E se o site não fosse bom, eu jamais recomendaria para vocês. Bem, eu vou deixar o link do site aqui na descrição e basta vocês clicarem e fazerem a primeira aposta para conseguirem os R$200 de bônus. E aqui lembrando que o ForRebet, ele tem cassino, jogos de TV, esporte virtual e muito mais. Então faça como um palmeirense inteligente, escolha o ForRebet. Agora vamos apostar.
Boa noite, me chamo Adriano. Sou morador da cidade de São José dos Campos, capital do Vale do Paraíba. Este relato aconteceu no ano de 2000 e eu tinha por volta de 22 anos. Tudo aconteceu em um convite de um amigo chamado Wagner, de apelido Lapio, a irmos pescar na represa do Rui, na folga de sábado, na região de Santa Branca, onde se encontra a represa conhecida por abastecer as cidades nas proximidades. Local de grande procura por pescadores e turistas, por conta das maravilhas que se encontram na região. Local de muitas pousadas, hotéis fazendas e vários pesqueiros. Fomos em um local público e bem conhecido, mesmo se tratando de uma propriedade particular. Na verdade, era uma fazenda do ramo de laticínios. Então, fomos de bicicleta, por se tratar de um local muito próximo da minha cidade, que levava não mais do que 2 horas de boas pedaladas se você tiver preparo. Combinamos de sair bem cedo da minha casa, antes das 5 horas da manhã. E por volta das 7, já nos encontrávamos na estrada de terra que dava acesso a essa propriedade. Passamos por uma pequena casa que se encontrava com as janelas abertas e notamos uma música a ser tocada, quase que sem perceber. Era uma música do campo, uma moda de viola, assim tratada por quem vive no campo. Nos aproximamos e batemos palma. E logo em seguida, sai um senhor muito simples de cor escura na janela. Nós já anunciamos um bom dia, e já pedindo desculpas pelo incômodo. O meu amigo deu início à pergunta. Bom dia, tudo bem com o senhor? Desculpe a gente incomodar logo cedo. Só queria saber se essa estrada segue até a propriedade do Rui. Ele respondeu que sim, que era só pegar todas as saídas à esquerda, e quando a estrada bifurcasse, era para pegar a saída à direita, e depois seguir reto até chegar a uma porteira. E chegando nela, era só passar pelo quebra-costela, uma passagem para pedestres, que impede a passagem do gado. Então, antes de sairmos em direção a esse destino, eu perguntei. Só mais uma pergunta, senhor. No caminho até aqui, notamos que as outras casas que cercam essa estrada têm uma cor vermelha na parte de cima dos batentes. O senhor pode me falar o porquê dessas marcas? Ele olhou em meus olhos e me perguntou. Vocês são de onde? Falamos que não éramos dali, mas que vínhamos da cidade de São José dos Campos. Estávamos indo em busca de alguns peixes e de relaxar. Ele disse que já imaginava que fosse isso, pelas tralhas e pela grande procura de pescadores aventureiros que sempre passam por ali. Ele disse que fôssemos pescar logo, e que não era para a gente se empolgar pela fartura de peixe que ali tinha. Bem, não entendemos muito bem o que ele quis dizer com isso. Agradecemos e seguimos pela estrada de terra. E daí não levou mais do que 20 minutos para chegarmos, já que daquele ponto era apenas descida. Chegamos no local, passamos as nossas bicicletas e seguimos por uma trilha bem estreita por meio do mato. Logo à esquerda, as águas da represa batiam no paredão de terra por onde a trilha cortava, bem próximo da represa. E se uma pessoa desatenta não tomasse cuidado, cairia ali facilmente. E provavelmente teria problemas se não soubesse nadar.
pois dava para ver que daquele ponto a represa era bem funda. A trilha ia seguindo descendo em direção a um tipo de campo aberto, onde as águas da represa eram bem rasas. Montamos um quadrado de bambu, amarramos várias garrafas PETs e enfiamos 2 estacas no pé da margem da represa. E ali amarramos com arame o quadrado de bambu que foi necessário fazer, por conta da grande quantidade de água a pé que se encontrava em grande parte da represa. E se não fizéssemos isso, seria praticamente impossível de se pescar ali, pois acreditamos que os anzóis iriam enroscar ali com muita facilidade. O nosso cercado contra a água a pé estava pronto e funcionava com perfeição, mantendo toda aquela vegetação em volta dos bambus. Levamos a nossa ceva, farelo de milho, com ração e todo tipo de coisa que servem para atrair os peixes. Então, logo os peixes começaram a se movimentar dentro do cercado. Era só uma questão de tempo para serem fisgados. E assim seguiu o dia. Pescamos muito neste lindo sábado. Desde mandis, carás, tilápias, lambaris e até mesmo alguns tucunaré. Levamos 3 samuras, uma espécie de sacola com uma entrada de alçapão para ali guardarmos os peixes. E por volta de 4 horas da tarde, as 3 samuras já estavam cheias. Notamos que o volume de peixes parecia aumentar em nosso cercado de bambu, e isso nos deixou muito empolgados. E cogitamos a possibilidade de pousar ali. Mais à frente, seguindo à direita, notamos que tinha uma espécie de cabana de madeira flutuante, feita por algum outro pescador, que havia passado ali dias atrás. E como no dia seguinte era domingo, e eu morava sozinho e era solteiro, não vi problemas de ficar por ali até o dia seguinte. Então, estava decidido. Iríamos permanecer ali pescando até onde desse. E assim fizemos. E quando deu 5:30 da tarde, ouvimos um barulho de barco a motor bem de longe, que vinha em nossa direção. Eram 3 homens e um barco de metal. E notamos que todos eles estavam segurando espingardas. Achamos estranho o porquê de 3 homens estarem armados dentro de um barco, e com semblantes de preocupação quando viram que nós estávamos ali. Eles pararam o barco longe da margem e perguntaram com um tom de voz alta: "Vocês vão ficar aí até quando?" Dissemos que pretendíamos ficar ali até amanhã de domingo. Eles logo retrucaram que não poderíamos ficar ali depois das 18 horas. Disseram que aquele local era de propriedade particular e que o dono não permitia que ninguém pousasse ali, por conta de problemas criados por baderneiros que ali já passaram. E eles até permitiam que as pessoas pescassem ali, mas que fossem embora no final da tarde. Então, contrariado com a ordem, seguimos arrumando as coisas para irmos embora dali. E foi quando eles ligaram o barco e seguiram viagem pela represa. Neste momento, Lapio teve a iniciativa de começar a montar tudo de novo, o que já estávamos guardando. Eu perguntei o que ele estava fazendo, se tinha esquecido algo, ou se estava guardando algo errado. Ele respondeu que não iria ir embora, pois ele não era do tipo dos caras que tinham feito bagunça por ali.
e que não estávamos fazendo nada de errado, e que nós iríamos nos arrepender amargamente se fôssemos embora, deixando todos aqueles peixes ali pulando. E foi quando uma grande empolgação me tomou conta, e rapidamente eu concordei com ele. E já estava mais do que desesperado, desarrumando toda a nossa tralha e posicionando as varas e equipamentos para continuar toda a noite pescando. Então, continuamos ali pescando, até que por volta de 7 horas da noite, vimos ao longe outro barco vindo bem devagar em nossa direção. E este barco demorou por volta de uns 20 minutos, pois era uma espécie de canoa e era a remo. E o homem que conduzia essa embarcação era de idade avançada, por volta de 70 anos. Ele vinha seguindo quase que no meio da represa. E sem parar o seu trajeto, ele nos alertou a irmos embora o mais rápido possível. E nós prontamente dissemos que não precisava se preocupar, pois não iríamos fazer nenhum tipo de bagunça ou coisa parecida naquele local, e que nós só estávamos interessados na pesca. Então ele logo disse: "Eu acredito em vocês, mas não é isso que me preocupa, e sim com a nossa segurança." Ele disse que não poderia encostar sua pequena canoa para nos abrigarmos, pois assim ele passaria a correr risco também, por conta da lentidão para se locomover, e que todos poderiam ficar em perigo, pois as águas ali são bem profundas, e ele não conseguiria mais nadar por sua idade e os seus problemas de saúde. Então eu logo indaguei: "Nossa, o proprietário é tão sistemático assim? Faz ameaças a quem decide permanecer nas margens da represa pescando?" E o senhor respondeu: "Quem dera, meu filho, que esse fosse o problema. O lado que vocês estão nessa represa guarda uma maldição terrível, e que homem armado algum representa um perigo parecido com o que estamos correndo." Então perguntamos: "Mas que perigo corremos? Tem ladrão aqui?" E ele respondeu: "Não, meus filhos, o mal que habita esse lado que vocês estão não é deste mundo. E eu só posso pedir a Deus e a São Gabriel que nos guarde, pois nossas vidas estão na mão deles agora. Olha, eu sinto muito. Se eu imaginasse que tivesse alguém aqui numa hora tão avançada, eu teria vindo mais cedo. E assim, levaria vocês até o outro lado da represa. E olha, vou falar a verdade com vocês. Muitas pessoas que se aventuraram a pousar aí onde vocês estão, nem rastro deixaram no dia seguinte. Deixaram apenas algumas tralhas de pesca, que nem suspeita as autoridades levantaram, pois a polícia diz que são objeto de outros pescadores que ficaram aí. E muitas das pessoas que somem aqui são de idade avançada, e muitos nem família têm. Por isso, ninguém dá falta de quem some. Olha, somente as pessoas ali que circulam a propriedade do Rui que fazem questão de acionar a polícia, mas sem necessidade de fato. E assim segue a rotina deste lugar. Então, o proprietário deu uma ordem para ninguém permanecer aqui pescando depois das 18 horas. E como vocês não são da região,
não conhecem os costumes. Desconhecem por completo os perigos que os rondam. Após ouvir isso, a desconfiança e a curiosidade nos rodeavam. Era uma mistura de sentimentos e um certo medo pelo desconhecido. Então eu logo perguntei: "Mas senhor, que perigo é esse que se encontra neste lado? Seria algum animal, onça, ou algum tipo de felino ou lobo?" "Não, meus filhos, é muito pior. Vocês acreditam no sobrenatural?" Lapio rapidamente disse que não, que isso não existia. Porém, eu disse que sim, que sempre tive uma certa desconfiança. "Então se preparem, pois você que não acredita vai passar a acreditar. E se daqui sair com vida, e você vai matar a sua curiosidade, pois neste lado da represa vive uma criatura que muitos dizem ser um lobisomem. E olha, vou falar pra vocês, nada que eu já tenha visto em toda a minha vida chega perto dessa criatura que eu já presenciei muitas vezes. E sempre que passo de barco, essa criatura tá rodeando esse lado aí da represa onde vocês estão. Olha, vou dar um conselho pra vocês, meninos. Entrem na água e procurem afastar o máximo da margem. E que Deus abençoe vocês. Sinto muito, mas não quero presenciar o que está prestes a acontecer." Então, o senhor virou a canoa e continuou seguindo viagem pelas águas escuras por conta da noite que havia chegado. E nós ali estávamos sem saber o que fazer. Lapio rapidamente começou a retirar os samuras cheios de peixe da água. Então eu gritei a ele: "Não, Lapio, deixe os peixes aí. Não temos como levar eles com a gente, pois isso vai nos dar muito trabalho." De fato, daria muito trabalho, pois cada samura estava pesando mais do que 30 quilos. E se todos estivessem cheios como havia de estar, seria mais de 90 quilos de peso extra. Então, terminamos de arrumar tudo, colocamos todas as tralhas dentro de um enorme buraco no chão, cobrimos com um pedaço de madeirite que ali estava apodrecendo ao relento, e quando estávamos pensando em nos retirar do local, com o intuito de voltar no dia seguinte de carro, eis que um cheiro insuportável invade as nossas narinas, fazendo os nossos olhos lacrimejarem, como se estivéssemos cortando cebola. Então seguiu um som agoniante, como se fossem gritos e gemidos de dor. Parecia que alguma coisa vinha se arrastando, sofrendo muito. Porém, não havia barulho de algo se movendo. Era apenas um som terrível de gemidos, com uma espécie de grito menos alarmante, e uma bufada de um animal muito forte, semelhante a um boi, ou de um porco de tamanho descomunal. E foi quando algo muito grande surgiu no meio do mato. Aquilo era enorme e estava andando de 4 patas, completamente deformado, e saía sangue de várias partes do seu corpo. Porém, eu digo com toda certeza, não se trata da mesma criatura que todos dizem ser um lobisomem. E se de fato essa criatura for um lobisomem, o que todos já relataram aqui foi bem distorcido e refeito com o propósito de caracterizar a uma lenda de nosso folclore.
só consigo descrever com detalhes como é de fato essa criatura, pois conseguimos ver ela por completo, de todos os ângulos e posturas possíveis. Bem, o senhor da canoa estava certo. A água nos manteve a salvo dessa besta demoníaca, nos possibilitando a ver de perto o que realmente ela é. Aquela coisa mede facilmente mais de 2,40 metros de altura. Porém, não tem pelagem em todo o corpo. Na verdade, os seus pelos mais parecem de um animal com algum tipo de sarna, dando para ver a pele por baixo dos pelos falhos e molhados. Fica dependurada para fora, de onde sai uma quantidade absurda de baba. Acredito que a criatura não consiga fechar a boca, por conta dos dentes serem da forma que são, e também pela quantidade. E a impressão é que essa criatura possua mais de 100 dentes na boca. Não tem como algo ser daquela forma, senão por falta de espaço. Mas quando aquilo abre a sua boca para respirar, é completamente diferente de qualquer outro predador, pois o esforço que a besta faz para abrir a sua enorme boca, se consegue ouvir os ossos se partindo, para que ela consiga abrir ainda mais a boca e puxar o ar para dentro. O som desse ser respirando me tira o sono até hoje, 20 anos depois do ocorrido. Essa coisa não faz nenhum barulho, a não ser os gritos e gemidos, e este som terrível quando respira. E não se pode ouvir o seu caminhar, a não ser quando aquilo salta. O seu calcanhar e joelho estando na posição que se encontram, faz com que essa criatura possa dar saltos que não passem nem de longe na imaginação humana. E se não fosse a represa em nossa frente, seria impossível sair dali com vida. Realmente, essa criatura tem um pavor terrível da água, ficando somente nas margens. A besta derrubou árvores e atirou contra a gente dentro da água. Lançou pedras enormes, como se fossem bolas de futebol contra eu e contra o meu amigo. E por sorte, aquilo atirava as pedras com tanta força que passava por cima da gente. Mas em todo momento, demonstrava uma enorme dor física, de muitas dificuldades de se suportar. Os seus olhos eram 2 bolas amarelas por inteira, e não tinha pupila ou algo do tipo, apenas 2 bolas brilhantes amareladas. A nossa maior dificuldade, acredito que fosse ficar ali dentro da água, nos batendo o tempo todo para nos manter boiando na superfície da água. Isso tudo tendo que suportar o cheiro mais terrível que um ser humano possa vir a sentir. Teve momentos que achei que não iria aguentar. E o que nos ajudou foi as árvores ali no meio da represa submersa há muito tempo, mas que ainda tinha um tronco enraizado no fundo da água, onde no meio da escuridão fomos agraciados a bater com o pé, tendo ali uma espécie de plataforma. Nada confortável, mas quando nos cansávamos de bater os braços e pernas, ali conseguíamos esticar um pouco o corpo, evitando possíveis cãibras. Tivemos sorte de ser uma época de muito calor, pois assim suportamos o frio da água a madrugada adentro. A besta se manteve ali gritando e gemendo até às 5 horas da manhã. Ora fungando,
respirando e gemendo. E em alguns momentos achamos que aquilo chorava. Em outro momento, era como se aquilo quisesse dizer alguma coisa. Porém, o som seguia ininterrupto por todas as horas que se passaram. Por fim, logo veio o raiar do dia. Exaustos, eu e o Lapio já não conseguimos nos mover. Não sei se de tanto medo ou tensão por conta do grande esforço que fizemos. O nosso corpo estava cheio de cãibra. Porém, conseguimos chegar do outro lado da represa. O lado que a besta não conseguia alcançar. Eu e o meu amigo Lapio praticamente desmaiamos ali mesmo, sendo socorridos por um grupo de retireiros que estavam ali para o curral das vacas. Logo depois, chegaram os 3 homens que passaram primeiro no barco a motor, armados com espingardas, aparentemente surpresos por nos verem ali, e levemente satisfeitos por estarmos seguros. Falamos do senhor da canoa que nos deu a dica de entrar e tentar chegar do outro lado da represa. Percebemos que nem era tão longe assim o outro lado da margem. Mas acredito que por conta do cheiro insuportável da besta, acabamos nos confundindo e não conseguindo ir para lugar algum naquela escuridão gelada, onde só se conseguia ver as estrelas. Outro detalhe: ninguém soube dizer quem era o senhor da canoa, pois ninguém ali da região que circulava por aquelas águas tinha uma canoa de madeira. Todos ali tinham barcos simples, mas todos com motor a gasolina. E que nunca tinham visto esse possível senhor depois desse dia. Eu nunca mais pesquei em represas, rios ou lagos, muito menos pousar. Digo até que nunca mais tive coragem de acampar em qualquer outro local, que não seja em um camping. Hoje tenho 42 anos, tenho 2 filhos, e nunca até agora tinha contado essa experiência para outra pessoa, a não ser o meu amigo Lapio. Ele também se casou e tem um casal de filhos, e nunca mais voltou a pescar nem mesmo em pesqueiro. Os peixes deixamos ali com as famílias dos homens que trabalhavam na propriedade. Foram mais de 100 quilos de peixes, entre muitas tilápias, mandis, e pegamos mais de 200 lambaris, mas que não fizemos questão alguma de levar. Fomos embora de Toyota Bandeirantes com o filho do Rui, onde podemos levar as nossas coisas, e prometemos nunca mais voltar naquele local, e muito menos indicar para outras pessoas, pois aquela fera continua por ali, e ninguém faz ideia do que seja, pois a fera fica isolada no lado que só se consegue vir pela estrada, e onde o povo tem que chegar pela água. Agora eu sei o porquê das portas e janelas dos moradores de fora da pequena ilha da represa serem marcadas por uma espécie de cor vermelha. Aquilo parece ser sangue ou algo de algum ritual de proteção, para impedir que o tal lobisomem, ou mapinguari, ou criatura da represa, não tentem nada contra quem mora nessas casas. Alguns podem achar que isso é mentira, e eu bem gostaria que fosse, mas infelizmente é a mais pura verdade. E se pesquisarem, vão ver mais relatos de outros locais de Santa Branca, que fui descobrir depois que é conhecida como morada do lobisomem. Este é o meu relato. Boa noite.
Boa noite, Elite Oculta. Me chamo Matheus. Tenho 45 anos e sou pesquisador biólogo. E aqui contarei um breve resumo das minhas pesquisas sobre a tão temida criatura conhecida como Mapinguari. Vamos lá. Em 1937, uma espécime de uma criatura desconhecida teria espalhado pânico no Mato Grosso depois de atacar e matar mais de uma centena de cabeças de gado. A criatura supostamente arrancava a língua dos animais e as devorava, o que lhe valeu o apelido de come-línguas. Já em 1967, nativos da região contavam sobre o ataque de um casal de Mapinguari a um grupo de caçadores nos arredores de Codajás. Entretanto, a história mais detalhada e fascinante a respeito de um contato com a criatura data de 1983 e envolve um homem identificado como Inocêncio, que trabalhava como guia de expedições internacionais no Rio Urubu. O trabalho de Inocêncio era capturar espécimes de macaco que seriam levados para pesquisadores norte-americanos. Enquanto exploravam uma região isolada da selva, Inocêncio e sua equipe encontraram pegadas de um animal de grande porte que eles acreditavam se tratar de um primata. O grupo se embrenhou na mata em busca do animal, acreditando que a descoberta poderiam lhes render uma boa recompensa. Mas no terceiro dia de perseguição, aquelas pegadas os levou a uma área inexplorada. A equipe decidiu acampar em uma clareira. E durante uma noite particularmente escura, uma coisa vil e assustadora começou a espreitar os limites do acampamento, produzindo um ruído que deixou os homens nervosos. Aqueles ruídos não era nada que mesmo eles, mateiros experientes e conhecedores da floresta, já haviam ouvido. O som, segundo as testemunhas, se assemelhava a um grito gutural de homem, acompanhado de um rosnado de gelar o sangue. Inocêncio ordenou que os homens atiçassem a fogueira, já que ela parecia manter a coisa, ou seja lá o que fosse, afastada. Os homens se armaram e dispararam os seus rifles para o alto, na esperança que o som afastasse o bicho. Mas o ruído teve o efeito contrário, e o animal parecia cada vez mais próximo. Um dos guias nativos se cedeu à superstição e começou a gritar que se tratava de um Mapinguari e que a fera mataria a todos. Foi então que algo muito pior aconteceu. Os homens escutaram o som de algo grande e pesado se movimentando na mata, amassando as plantas e agitando a vegetação enquanto avançava. A respiração da fera era poderosa, como a de um touro furioso. Os homens se posicionaram perto da fogueira e se puseram a observar aflitos. De repente, uma silhueta enorme surgiu nos limites da luz produzida pela fogueira. E uma coisa selvagem, equilibrando-se em duas pernas, agitando seus braços longos e gritando furiosamente. O guia nativo, um índio bororô chamado Jurandir, caiu de joelhos gritando enlouquecido ao se deparar com o monstro do folclore do seu povo, o tão temido Mapinguari. Inocêncio congelou por um segundo, incapaz de entender o que estava vendo bem diante dos seus olhos. A coisa soltou um brado de desafio.
o sinal que pretendia investir contra o grupo aterrorizado. Agindo por instintos, os outros membros da expedição apontaram os seus rifles e dispararam na direção da criatura. E embora tenha sido baleada por vários disparos, a coisa parecia apenas mais enfurecida pelo estrondo das armas de fogo. A criatura avançou alguns metros, impelindo o seu corpo com os braços no chão como se fosse um gorila. Mas felizmente a barragem de disparos de espingarda e rifle surtiu algum efeito. A coisa se deteve e rosnou novamente. Um brado alto que chegou a atordoar os homens. E então, rápido como quando apareceu, aquela criatura mergulhou na floresta em fuga desembalada. Os homens ficaram paralisados, incapazes de perseguir a coisa. Estavam aterrorizados demais para irem atrás daquela fera que, por um instante, pareceu muito perto de fazer a expedição em pedaços. Os homens se sentiam drenados de seu ímpeto, enfraquecidos e confusos. Alguns choravam ou tinham reações emocionais conflituosas, chorando ou gargalhando sem parar. Inocêncio mandou que detivessem Jurandir, que parecia ter sido mais afetado pela visão. O índio babava, virava os olhos e comia terra. E os homens o desacordaram com uma coronhada na cabeça, para que ele não continuasse fazendo aquelas loucuras. Em seguida, decidiram procurar algumas árvores altas e passar o resto da noite em cima delas. E alternando turnos de guarda, os homens ainda conseguiam ouvir a coisa à distância com seus urros bestiais. Quando finalmente amanheceu, os homens tomaram coragem de descer das árvores e encontraram na clareira as marcas de sangue e pegadas da coisa. E sentiam ainda no ar um fedor azedo de animal selvagem que, sem dúvidas, emanava daquela criatura. O grupo desfez o acampamento e começou a retornar imediatamente para a civilização sem descansar e sem olhar para trás. Eles tinham uma história inacreditável para relatar quando atingissem o povoado mais próximo. Jurandir, o nativo que perdeu a razão diante da criatura, um pouco mais calmo, ele explicou aos outros o que era aquela fera. Ele contou que se tratava de um monstro das tradições orais dos Bororôs, uma besta que habitava os recônditos mais ermos da selva, o Mapinguari. Encontrar aquele bicho na mata era o mesmo que topar com a morte. Eles haviam tido muita sorte de afugentá-lo, pois quando o Mapinguari sente o cheiro de sangue, ele fica enlouquecido. E se um deles tivesse sido ferido, nada poderia deter o monstro. Jurandir completou a narrativa, sugerindo que o urro do Mapinguari fazia as pessoas ficarem desorientadas, pois o berro do animal causava náuseas e tonturas, e alguns até caíam inconscientes dominados pelo terror que ele provocava nas suas presas. O visitante misterioso jamais foi identificado. A história de Inocêncio, um homem respeitado na região e tido como um mateiro experiente, se espalhou. E ninguém duvidava que os homens tinham visto alguma coisa na mata. A expressão deles e a maneira como relatavam a história deixava claro
que eles não estavam inventando aquilo. Na floresta, acontecem muitas coisas estranhas, e homens como Inocêncio não precisavam fabricar histórias como aquela. E essa história ganhou notoriedade como uma das primeiras narrativas a respeito do Mapinguari. E embora muitos pesquisadores mundo afora considerem que a misteriosa criatura seja um tipo de primata desconhecido, ou mesmo até um homem macaco, existe outra teoria popular que explica a existência e a presença desse animal no Mato Grosso. Essa teoria foi lançada pelo paleontólogo argentino chamado Florentino. A teoria é que os Mapinguaris seriam descendentes de enormes mamíferos pré-históricos extintos há milhares de anos. E esses mamíferos são os milodontes, também conhecidos como preguiças gigantes. Numa sexta-feira 13, no mês de julho de 1990, o jornal Notícias Populares publicou a reportagem na qual um lobisomem com mais de 3 metros de altura, corpo totalmente coberto de pelo, um olho no meio da testa e outro na barriga, estava apavorando, havia uma semana, a população de Seringal Sardinha, município que fica a 40 quilômetros da cidade de Manoel Urbano, no interior do Acre. E de acordo com a reportagem, um grupo de seringueiros que trabalhavam na região ouviu gritos de um bezerro. Ao entrar no meio da mata, deu de cara com um monstro devorando o pequeno animal. Este episódio fez com que os policiais Antônio Mendes e Zacarias de Souza, acompanhados pelo vereador Chico Pérez, saíssem à caça do lobisomem por 3 dias. E ao fim da expedição, explicaram ao delegado da cidade, o Josimar Matos. Eles disseram que encontraram pegadas redondas e enormes, com rastros de garras profundas na terra e restos de outros animais que haviam sido devorados. Disseram também que chegaram a estar próximo da fera, mas que não conseguiram capturá-la. As pegadas do lobisomem foram fotografadas e publicadas em vários jornais de Rio Branco. O policial Mendes confessou que o monstro soltava gritos apavorantes. E ele dizia: "Nunca sentimos tanto medo, mesmo estando armados." Os guardas e o vereador pediram então ao delegado que solicitasse reforços ao secretário de Segurança Pública do Acre. Muitos moradores acreditavam que, por ser sexta-feira 13 de lua cheia, o animal deveria com certeza atacar. E depois das 6 horas da tarde, ninguém mais saía de casa. As portas e janelas de todas as casas foram trancadas. E algumas pessoas chegaram a armar fogueiras enormes perto de galinheiros e chiqueiros, a fim de espantar um ataque da criatura. Alguns moradores locais acharam até que o tal monstro poderia ser o Mapinguari, um ser lendário da região que tem mais de 3 metros de altura e uma boca localizada na barriga. A tensão aumentou após autoridades municipais informarem que o lobisomem já havia matado e devorado diversos animais, e que derrubava um boi com apenas um soco e que sugava o sangue de suas vítimas em minutos. E em meio a tantas histórias, porém, não havia relatos de que a fera teria atacado homens ou mesmo mulheres. E no dia 15 de julho de 1990,
o Notícias Populares informou que o caçador e ex-policial Eliseu Rodrigues havia se dirigido até a redação do jornal Gazeta de Rio Branco e ele estava armado e prometia fazer picadinho do lobisomem. Disse que não tinha medo da fera e que não acreditava em monstro do outro mundo. Não vejo a hora de dar as caras com ele, falou o caçador à reportagem da Gazeta. Bem, e diante disso, a manchete do Notícias Populares do dia 17 de julho de 1990 dizia o seguinte: lobisomem está numa pior, o qual informava que o caçador Eliseu estava pronto para ir atrás da fera e que levaria também velas e água benta. No dia seguinte, em outra reportagem, o jornal noticiou que uma criança de 3 anos fora arrastada mata adentro pelo suposto lobisomem. Em pânico, dezenas de famílias começaram a deixar a região. E diante disso, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manoel Urbano, o Chico Mateiro, resolveu sair à caça do animal. E depois de uma caminhada de 3 dias, o sindicalista afirmou ao delegado Josimar Matos que ele ficou cara a cara com o monstro e que, sem dó, descarregou 17 balas no bicho. Mandei brasa. O lobisomem ou coisa parecida soltou um grito apavorante e fugiu sangrando mata adentro. Fui atrás e não o encontrei, e nem mesmo vi nenhum rastro de sangue, explicou Chico, que confessou ter sentido medo neste momento. Em seu relato, o sindicalista ainda acrescentou que havia usado munição especial, tendo preparado bala por bala, e sabendo do perigo, ele usou o chifre de boi nos cartuchos das munições. E na tentativa de tentar diminuir o pavor já instaurado na cidade, a prefeitura de Manoel Urbano passou a afirmar que o lobisomem não mais existia e que seria apenas uma índia da tribo das colinas com o corpo todo deformado e Olá para todos, eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo e com meu namorado há uns 11 anos atrás. Talvez haja alguns céticos por aí que possam não acreditar no que aconteceu. Porém, eu estou aqui para falar o que aconteceu mesmo e que é tudo 100% verdade. E essa história pode não ser assustadora, porém, é muito estranha e esquisita. O meu namorado e eu tínhamos acabado de arrumar um lugar para morarmos juntos. A casa tinha sido construída há uns 50 anos, mas o aluguel era barato e nós estávamos bem contentes. A casa era bem aconchegante e gostosa. E nós tínhamos 2 peixinhos dourados. E não fazia muito tempo que tinha saído aquele filme, um peixe chamado Wanda. Então, decidimos chamar um dos peixes de Wanda. E o outro nós chamamos de Tubarão. Uma noite, decidimos ir dormir lá pelas 11 horas. E nós tínhamos um telefone fixo perto da cama, e ele tocou. O meu namorado atendeu e falou alô algumas vezes, e então desligou. Ele estava com um olhar estranho, e o cabelo da minha nuca se arrepiou todinho. Então o telefone tocou de novo. O meu namorado continuou falando alô. Ele perguntou quem estava falando, e em seguida desligou o telefone todo bravo. Ele me disse que era uma mulher que ficava falando sem parar. "O meu nome é Wanda, essa é minha casa,
Por favor, me ajudem! E a mulher ficava somente repetindo isso. O meu nome é Wanda. Essa é minha casa, por favor, me ajudem! A voz dela estava bem longe. E também havia muita interferência na linha, feito um rádio fora de estação. O telefone tocou de novo e aconteceu a mesma coisa. E eu estava começando a ficar bem assustada. Então eu gritei pro meu namorado: desliga o telefone! E então ele desligou. E depois disso fomos dormir. Na manhã seguinte, eu acordei antes do meu namorado, como de costume. Levantei e fui para a cozinha preparar o café. E quando eu cheguei lá, tinha um dos meus peixinhos no chão, a Wanda. Ela estava morta. Eu chamei o meu namorado para ele ver. E quando ele viu, ficamos em choque. E então nos lembramos da ligação da noite anterior. A Wanda provavelmente havia pulado para fora do aquário, como ela já tinha feito milhares de vezes antes. Porém, eu sempre a colocava de volta no aquário. Nós estávamos em choque. Enterramos ela e nos despedimos dela. E por mais incrível que essa história toda pareça, é totalmente real. Boa noite. Este relato ocorreu em meados dos anos 50, com meu avô e minha bisavó. Eles moravam em uma cidadezinha do interior de Minas, em uma fazendinha para ser mais preciso. O meu bisavô trabalhava na cidade como feirante e às vezes ficava dias longe de casa, devido às longas viagens. Acontece que quando meu avô era pequeno, com uns 3 anos de idade, ele era muito imperativo e a sua mãe não sabia mais o que fazer com ele. Então, ela, muito nervosa, xingava muito a criança e contava histórias de terror para assustar o garoto. E muitas das vezes, ela o amedrontava, dizendo que o Saci viria lhe pegar e o levar para a mata. Ele ficava com muito medo. E acontece que certo dia, a minha bisavó estava voltando com o meu avô da missa, e era de manhã. A estrada era de terra e pouco movimentada. A minha bisa logo notou que por ela passou um homem de pele bem escura, e o meu avô, criança com apenas 3 anos, dizia apavorado: "Olha, mãe, é o Saci." Ela ria porque parecia mesmo, e dizia para o filho que aquele não era o Saci. Então, a criança começou a chorar, e foi quando a minha bisa olhou para trás, na direção do homem, e foi aí que ela pôde ver que o homem estava parado na estrada a encarando. Ele tinha somente uma perna, e os seus olhos eram vermelhos como brasa, e os seus dentes eram longos e afiados. Ela pegou o meu avô nos braços e saiu correndo com ele para casa. O Saci a perseguia gritando, dizendo que queria a criança, que ela havia dado para ele. Aquilo foi um tanto assustador. Mas passado algum tempo, a minha bisa esqueceu desse fato e o meu avô continuava mais arteiro ainda. E a minha bisa sempre dizia que o Saci voltaria novamente para buscá-lo. Até que certo dia o meu avô adoeceu, e naquela época doença de criança era sempre quebranto. E para quem não sabe o que é quebranto, é um tipo de mal-olhado ou olho gordo. Enfim, a minha avó o levou a uma benzedeira.
A mulher o benzeu e disse que foi a minha bisa que pôs quebranto no meu avô, por sempre xingá-lo e amaldiçoá-lo. Acontece que a minha bisa pegou meu avô e foi embora para casa. No dia seguinte, o meu avô já havia melhorado bastante, e por volta das 17 horas, um senhor bateu na porta da casa da minha bisa. Ela atendeu e o senhor perguntou se o menino ainda estava doente. O senhor era um velho de pele bem escura e fumava um cachimbo e estava todo de branco. A minha bisa achou que talvez a benzedeira o tivesse mandado ali e respondeu ao senhor que o meu avô já havia melhorado bastante. O senhor pediu para entrar e olhar o garoto. E antes mesmo da minha bisa responder que sim ou que não, o senhor já foi entrando e indo na direção do garoto. O garoto começou a gritar assustado assim que viu aquele senhor. E foi aí que o gato de estimação da família, que estava dormindo em um dos quartos, se assustou com a gritaria. E como o gato é muito curioso, ele foi até lá. O gato se chamava Pompeu. E quando ele viu aquele senhor brigando com chutes e socos com a minha bisa para pegar a criança, o Pompeu avançou no senhor o mordendo e o arranhando profundamente. O senhor saiu correndo, e quando ele saiu no terreiro da casa, deu um redemoinho em volta do homem, e assim que o redemoinho passou, o senhor havia se transformado no Saci. Ele deu uma risada macabra e saiu pulando para a mata, dizendo que voltaria para pegar a criança. A minha bisa, muito assustada, retornou até a benzedeira e contou a ela toda a história. Então a benzedeira fez uns trabalhos de magia para ajudar a minha bisa e passou uma oração para ela recitar na mata ao entardecer. E assim ela fez. Acontece que no outro dia cedo, a minha bisa foi até o rio que ficava ali perto para lavar roupas. E assim que ela chegou no rio, um pouco ao longe, perto do mangue, ela viu uma enorme sucuri engolindo algo negro que a princípio ela achou ser um bezerro. Quando ela chegou mais perto, ela viu que a sucuri engolia o Saci. Sim, por mais incrível que pareça, a cobra engolia o Saci. E ele ria enquanto estava sendo engolido e dizia para a minha bisa que isso não havia acabado, que ele voltaria. A minha bisa ficou ali assistindo aquela cena para ver se realmente a cobra engoliria aquela coisa e acabaria com o tormento dela. E por fim, a cobra engoliu o Saci com muito sacrifício. E como se isso já não fosse bastante surreal, a cobra virou para a minha bisa e disse: "Está feito, ele não irá mais te incomodar." A minha bisa saiu correndo para casa e pouco tempo depois o meu bisavô volta de viagem. E daí ela ficou bem mais tranquila, mas não contou nada do ocorrido para ele, pois sabia que ele não acreditaria. Bem, acontece que no domingo de manhã ele saiu para pescar. E quando chegou da pescaria, ele contou para a minha bisa que encontrou uma sucuri morta na beira do rio. E que a sucuri estava com a barriga aberta, como se algo abrisse a sua barriga de dentro para fora. A minha bisa ficou pálida assim que ouviu a história. Ela se aprontava para sair, pois ia até a benzedeira. E foi aí que bateram na sua porta. Ela, com muito medo, foi atender, e era a benzedeira. A mulher dizia que o feitiço para afastar a criatura não havia funcionado, pois as velas do trabalho não queimavam,
E era só ela acender as velas, e as velas se apagavam sozinhas sem nenhuma explicação. A minha bisa contou toda a história para o meu bisavô. Bem, ele de cara não acreditou. Porém, naquela noite, eles foram acordados com pedras no telhado, risadas macabras que vinham de fora da casa, e quando meu bisavô saiu lá fora para ver, ele presenciou uma criatura negra andar pela parede do lado de fora da casa como uma lagartixa, e em seguida ir para o telhado. Ele voltou correndo para dentro de casa, trancou tudo e começaram a orar. E aquela livuzia só parou quando o dia amanheceu. No dia seguinte, o meu bisavô não quis nem saber de continuar ali naquele lugar. Juntou as suas coisas e partiu com a sua família para a capital. E isso foi até bom para ele, já que ele trabalhava ali como feirante. Tempos depois, eles venderam o sítio, mas o lugar está abandonado até os dias atuais. Mas o motivo ninguém sabe. Boa noite. Na nossa família, são os gatos que nos adotam, não o contrário. Mas normalmente eles ficam menos de 1 ano. A mulata foi o único gato que escolheu ficar conosco permanentemente. Nós acreditamos que ela veio de um lar onde a maltratavam, porque sempre que alguém chegava perto dela, ela ficava meio assustada e defensiva, e demorava para ela confiar em alguém. Ela tinha uma pelagem muito linda, totalmente negra. As pessoas sempre falavam que ela era muito bonita. E quando nos mudamos de casa, nós ficamos com medo de que ela tentasse achar o caminho para a antiga casa e se perdesse tentando voltar para lá. Pois ela fica solta e sai e entra da casa quando ela quer. Porém, ela nunca fez isso. Alguns meses depois da minha mãe se mudar para a casa nova, nós descobrimos que a mulata tinha câncer no lado esquerdo da boca e na garganta. Nós não tínhamos ideia do quão sério era, mas já sabíamos que ela não estava bem. E quando a minha mãe chamou o veterinário para a casa dela, a mulata já estava tendo dificuldades para engolir a comida. E também estava com fortes dores. A minha mãe ligou para mim e para a minha irmã para vermos a possibilidade de sacrificar a mulata. Porém, ela não conseguiu falar com nenhuma de nós duas. Então, a minha mãe fez a difícil decisão de colocar ela para dormir, enquanto o veterinário ainda estava lá. O veterinário foi muito bom com ela, segundo a minha mãe, e fez tudo sem que ela sentisse dor nenhuma. A minha mãe ficou muito chateada por não ter tido uma chance de dizer adeus para a mulata. E nós três tivemos uma discussão muito séria por telefone depois. Bem, eu vi como a minha irmã se sentia, mas também vi como a minha mãe se sentia. E levaria meses para qualquer uma de nós ter a coragem de ir ao veterinário para sacrificar ela. Bem, eu estava triste, mas aliviada. A minha mãe, no entanto, chorava muito ao final da discussão, e no final já estava duvidando que tinha feito a coisa certa. Ela falou que não podia ficar mais no telefone. Eu fui até a cidade para visitar ela no final de semana seguinte. Ela me falou que na mesma noite que discutimos, ela sentiu seu colo quente enquanto estava sentada no sofá se sentindo culpada. E era o tipo de calor que irradiava de um gato. Ela olhou para baixo para ver o que era
e por alguns segundos ela pôde ver a mulata, antes dela desaparecer e o calor também. A minha mãe falou que o seu lindo pelo negro estava brilhando com o reflexo da luz e que ela parecia feliz. Naquele momento, ela parou de se sentir culpada pela decisão que tomou, sabendo no seu coração que foi o melhor para a mulata. E desde que a mulata morreu, eu ocasionalmente ouço miados pela casa enquanto eu visito a minha mãe. E quando eu vou subir a escada, eu olho para o primeiro degrau, que era o lugar favorito da mulata para descansar, e tenho a impressão de que ela ainda está ali. Boa noite.